aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago, quiçá, o duelo mais aguardado de todo o Norway Chess. Nós temos o campeão mundial, Gukesh Domarajo, enfrentando o número 1 do mundo em rating, Magnus Carlsen. O Magnus, é claro, tá fazendo um torneio péssimo. Eu acredito que todo mundo tá ciente que ele tá em último lugar, ainda não ganhou nenhuma de suas partidas e perdeu para o Firouzja pela primeira vez na carreira numa partida clássica, perdeu para o Praggnanandhaa pela segunda vez e agora o Gukesh tá tentando, levar a melhor contra o norueguês. Temos D4 por parte do Gukesh, D5 por parte do Magnus e o gambito da dama é ofertado e prontamente recusado. Cavalo C3, cavalo F6, a variante das trocas aqui do gambito da dama, e bispo G5 é o lance principal. Tudo isso já foi jogado antes com, centenas de vezes, se não milhares de vezes, em partidas de mestre, e os lances mais populares são peão C6 ou bispo em E7. Mas o Magnus joga bispo B4, como se fosse uma Ragozin, e esse lance é um lance que o Magnus tem algum apreço por ele. Ele utilizou ao longo de sua carreira com uma certa frequência, tendo ganhado aí várias partidas com o bispo B4, por exemplo, as duas partidas mais recentes foram vitórias contra o Nepo do Magnus nessa linha. Temos então um tempinho assim de reflexão por parte do Gukesh, né? Muita coisa pode ser jogada aqui. Muito popular hoje em dia é dama cheque, forçando o jogador de pretas a jogar cavalo C6 e tentando argumentar que o cavalo mais atrapalha do que ajuda porque ele tá na frente do peão de C, então a dama tem dificuldade de sair. Mas o Gukesh, depois de pensar por cerca de 10 minutos, decide por cavalo em F3, desenvolvendo normalmente, e o Magnus gasta 12 minutos entrando aqui em uma linha que ele próprio já jogou antes, que é dama D6, saindo da cravada, né, e basicamente ameaçando, de certa forma, cavalo E4 com o tempo no cavalo e também com o tempo no bispo, forçando aqui a vitória, pelo menos do par de bispos. O Gukesh joga o lance teórico, ele gasta um tempo provavelmente se lembrando da linha, porque isso ainda é uma posição conhecida, joga cavalo em D2, evitando o cavalo na casa de E4, e vem simples C6 aqui por parte do Magnus, evitando que dama em A4 seja um cheque. Nesta posição, nós temos ainda partidas tendo sido jogadas, e E3 e dama C2 são os lances aqui. O dama C2 viria para evitar bispo em F5, se E3, bispo em F5 direto. Mas temos o dama em C2, H6 aqui por parte do Magnus Carlsen, e esta posição já foi alcançada algumas vezes, poucas para falar a verdade, mas tem uma partida muito famosa do Inar Kiev jogando contra o Kalifman. E o bispo em H4 foi respondido aqui com dama F4, tocando o bispo e tocando o peão de D. E nesta posição, as pretas, se não igualaram, tem na verdade aqui uma posição muito confortável, né? Tipo, não dá pra dizer que as brancas estão melhores de nenhuma maneira. O cavalo que veio pra D2 vai ter que voltar pra F3. E pretas têm a possibilidade de jogar bispo F5 com o tempo na dama e tudo mais. Então, aqui, depois do H6, o lance que você consideraria provavelmente é tomar o cavalo, sabendo que bispo em H4 é, abre aspas, refutado, você toma o cavalo. O Gukesh gasta 4 minutos e joga uma novidade teórica espetacular que ele encontrou no tabuleiro. Eu não consigo ver o Gukesh tendo jogado esse lance como uma preparação, sendo que ele já gastou meia hora só para cair nessa posição. Ele joga o absolutamente espetacular, não vou fazer tanto rodeio porque tá na thumbnail, né? Cavalo B5, cara, esse lance merece. Deixa eu colocar aqui o brilhante no lance. Esse cavalo B5 merece. E o Magnus entrou em choque. O Magnus gasta 20 minutos pensando a posição e ele erra na resposta, né? Então vamos lá, por que cavalo B5 é um lance tão espetacular? Qual é a lógica do cavalo B5? Por que ele é um lance tão bonito? Cavalo B5 é um lance espetacular porque o cavalo não pode ser capturado. Se você tomar o cavalo, o problema é dama por C8, né? Então depois de dama por C8, sua estrutura de peão está terrível, foi cavalo por bispo, eu tomo o bispo com cheque. Pior dos casos aqui, eu tiro o seu roque, se você jogar dama D8, dama por eu tiro o roque, talvez eu tome em B7, tem muita coisa errada com a posição do jogador de pretas aqui. Então, não dá pra tomar o cavalo. Tudo bem, dá pra tomar o bispo? Não dá, porque toma a dama. E por que eu só não mexo a dama
para uma casa na qual a dama vai ficar de olho, por exemplo, em C7. Por que eu não jogo dama D8 ou dama em E7? O problema de você fazer isso é que a dama ela vai ficar numa situação que a gente chama de sobrecarga. Como a dama ela tá responsável por muita coisa na posição do jogador de pretas, ela não faz nenhuma delas com qualidade. Você vê, a dama ela tá responsável para parar cavalo C7 e tá responsável para parar bispo F6 dobrando peões. Não dá para ela parar as duas, ela tem que escolher. Então, quando você força ela a escolher de um lado, ela tem que abandonar o outro. Se dama por, cavalo C7, obviamente ganha a torre. E se peão por, você arruinou a sua estrutura de peões. Então, qual que seria a refutação do cavalo B5? Na verdade, isso daqui é um gambito que o Gukesh está jogando. Como assim um gambito? Tá gambitando o cavalo? Não. Tá gambitando o peão de D. Não, mas pera aí, como assim gambitando o peão de D? A lógica é, bispo toma cavalo é o único lance que o Magnus tem chance aqui de jogar e ficar bem, entregando o par de bispos sem danificar a estrutura de peões, sem nada. Bispo toma de volta agora, e agora eu mexo a dama para D8 ou para E7, né, lidando com a possibilidade de cavalo C7. E a lógica geral aqui da coisa é que o Gukesh poderia voltar a cavalo C3 e argumentar que tá melhor por conta do par de bispos, ou ele poderia gambitar, que eu acredito que era o plano, jogando algo como o bispo em F4, renovando a ameaça do cavalo C7, e nesta posição, por exemplo, se você joga algo como cavalo em A6, eu jogo cavalo D6 e te tiro o direito do roque, porque o lance é cheque. Então, eu acredito que era esta a lógica que o Gukesh jogaria. A única sequência possível para o Magnus seria dama cheque, tocando o cavalo e tocando o peão. E depois de dama por peão, bispo D6, o Magnus não tem mais o direito ao roque. E existem alguns gambitos que não tem direito ao roque no sentido do bispo cortar, não porque o rei dele se movimentou, a torre se movimentou. E existem alguns gambitos que existem com essa justificativa de colocar o bispo em D6. Eu acredito que o que o Gukesh estava fazendo é uma versão nova desse tipo de gambito. Um exemplo disso é mesmo no gambito da dama na eslava, você tem uma linha aqui da semi-eslava que as brancas jogam E4, peão toma cavalo por, bispo cheque, bispo D2 e dama por. A gente tem aqui o gambito que o bispo vai parar em D6, que é bispo por, cavalo toma aqui, bispo E2, e depois de, por exemplo, o cavalo em A6, que é o lance mais popular desenvolvendo com o tempo no bispo, o bispo em D6. E o bispo tá cortando o direito do jogador de pretas rocar. Essa é uma posição teórica e conhecida. Inclusive foi nesse gambito que o Sinda ganhou do Nakamura no torneio dos candidatos esse ano, né? Então, por exemplo, eu acho que o Gukesh estava almejando alguma coisa desse sentido e o Magnus não gostou. Então, depois de muito tempo analisando o brilhante aqui do Gukesh, o Magnus também gastou 20 minutos analisando todas as permutações, errou o lance. Ele não entrou no gambito, não quis dar o par de bispos com bispo por cavalo, joga dama E7, vem bispo, toma cavalo e a dama tá sobrecarregada, não dá pra ela tomar aqui e lidar com o cavalo C7, ela tem que escolher. O Magnus escolheu tomar de peão, volta o cavalo, Gukesh já tem em 9 lances, né? Na verdade aqui já é o lance 10, uma posição melhor, porque ele regaçou a estrutura de peões do Magnus Carlsen. O Magnus, neste momento, foi no confessionário, né? Que é uma cabine no qual eles podem ir lá e comentar sobre a posição, o que eles acham. Ele estava visivelmente irritado e ele falou, a posição é jogável, ele me surpreendeu com o cavalo B5, mas eu tenho uma posição jogável, é isso, não vou comentar mais, né? Então o Magnus, ele usou o confessionário, estava visivelmente irritável, mas pensou, beleza, eu vou fazer o melhor que dá para fazer com essa posição aqui que eu peguei. Tá, cavalo D7 do Magnus desenvolvendo a peça, provavelmente para passar para B6, ficar ameaçando entrar em C4 e afins, né? E3 do Gukesh, cavalo B6 aqui do Magnus, bispo D3 desenvolve do Gukesh, e o Magnus vê a possibilidade de incomodar a estrutura aqui na ala do rei para evitar um roque desse lado, e tentar usar essa estrutura de peões arruinada ao seu favor, tendo em vista, é claro, que ele tem pelo menos a coluna G como compensação. Então ele joga a torre G8 com tempo no peão de G, vem peão em G3 do Gukesh e ele joga bispo em H3, que é um lance muito incômodo. Já não deixa o Gukesh rocar curto, né? Se o Gukesh quiser rocar, ele vai ter que rocar grande. E se você rocar grande, tem torre C8, C5 e contra-jogo por parte do Magnus, né? Então a ideia aqui do Magnus é deixar o rei do Gukesh nessa posição ambígua
no centro do tabuleiro, onde nem o roque curto é possível e o roque grande é talvez uma ideia duvidosa para você jogar. Ao mesmo tempo, desenvolve e, enfim, né, um excelente lance aqui, o bispo fica bastante ativo. Beleza, você não pode também usar a casa de F3 sem levar bispo G2. E o Gukesh joga A3, questionando aqui o bispo. Nessa posição, o Magnus toma o cavalo abrindo mão do par de bispos, e aqui é o momento que, né, talvez o Magnus consiga voltar um pouco para o jogo se ele jogar muito bem, se o Gukesh também não jogar de maneira adequada. Nesta posição, o que o Gukesh tem que fazer, a leitura correta da posição, eu vou jogar dama por bispo para manter intacta a estrutura na ala da dama e, por estranho que seja, eu vou rocar grande, né? Então vamos imaginar, pretas jogam F5, vamos dizer, o lance da máquina, eu roco grande e eu não tô nem aí para torre C8, né? Se torre C8 para jogar C5, eu jogo rei B1, você não tem nada, né? Pode jogar o seu C5 à vontade, você não tem nada. Esta é a leitura que o Gukesh deveria ter tido da posição. No entanto, ele tomou de peão e, de repente, o Gukesh não tem mais segurança de roque grande e nem segurança de roque curto. Por consequência, né, o Gukesh vai ter que jogar com o rei em E1 e esta estrutura estar bagunçada por parte do Magnus, gerando dinamismo pela coluna G, pode nem ser mais um problema tão grave, contanto que ele consiga manter material no tabuleiro e tentar gerar um ataque. Perfeito. Vem cavalo C8 do Magnus, manobrando o cavalo para a casa de D6, e C4 do Gukesh, tentando abrir a coluna C, né, para ele poder ter jogo na ala da dama. D por C4, e aqui uma decisão muito curiosa, porque parece que o Magnus já queria jogar cavalo D6 de qualquer maneira, mas o Gukesh decide tomar de dama, na intenção de responder a cavalo D6 com dama B4. E nessa posição, a máquina já está dando igualdade. Mas dá para entender o que o Gukesh está fazendo. Por que o Gukesh jogou dessa forma? Ele jogou dessa forma, assumindo o peão de A fraco e tudo mais, para poder cravar o cavalo e tentar talvez jogar cavalo E4 trocando as damas. Eu sinto que a leitura do Gukesh é que, por exemplo, contanto que haja ali uma meio cravada, não uma cravada, mas contanto que ele consiga trocar as damas, vamos imaginar que algo como torre G5 eu vou jogar porque foi jogado na partida em outro momento, mas vamos dizer, cavalo E4, cavalo por, a gente troca as damas. Eu sinto que o Gukesh sentiu que o final era melhor, porque obviamente a estrutura de peões dele é mais saudável. O problema disso é que a dama não vai conseguir se manter na diagonal e esse plano tá furado do início, né? O plano tá totalmente furado porque a A5 vem e a dama não consegue se manter aqui. O Gukesh joga a dama em C3 e agora o Magnus vai jogar o absolutamente genial torre G5. Torre G5 para mim é o lance da partida. Esse é o lance mais difícil do jogo inteiro. De longe, o lance mais difícil jogado e é o único lance que vai segurar qualquer tipo de vantagem para o Magnus Carlsen aqui. Por quê? Porque o problema do Magnus é que as torres estão desconectadas. Esse é o problema. Não tem muita segurança de rei. E para conectar as torres tendo segurança de rei, você precisaria jogar rei D7. Só que ele não tem a segurança de rei, você só tem as torres conectadas. Torre G5 é genial, é absolutamente genial, porque segura o peão de A, então permite que a torre saia daqui e venha para C8, sem que o peão caia. E também depois do C5 o peão toma, torre toma, você vai ter torres dobradas na coluna aberta, com uma manobra totalmente contra-intuitiva, né? Isso demonstra que o Magnus, quando ele tá jogando com a precisão assim, quando ele quer, ele é o jogador mais preciso do planeta, né? Não tem comparação. Torre G5 é um lance de elite e eu fiquei extremamente impressionado, espero que você também. O Gukesh decidiu jogar bispo E2 porque ele queria jogar F3 sem pendurar o peão de E, porque ele quer tirar o rei do centro, né? Então, se jogar F3, né, dama por, bispo E2 é para jogar F3 para poder esconder o rei em F2. Vem torre C8, F3 e C5. E nesta posição, o Magnus já está começando com pequeníssimas imprecisões do Gukesh a tomar as rédeas da partida. Ele ficou um pouco pior em 9 lances e daí em diante ele jogou a partida com praticamente precisão perfeita, né? Ele tá no momento aqui da análise com 98% de precisão.
Gukesh joga Rf2 e vem torre D5 por parte do Magnus Carlsen, visando tomar em D4 futuramente, né? Para poder isolar o peão de D. E aqui ele dá a opção para o Gukesh tomar, convidando o Magnus a comandar a coluna C, mas sem vantagem posicional de longo prazo. O Gukesh, é claro, evita essa ideia, né? Por que eu vou tomar o peão convidando o cara a dominar a coluna? Ele joga dama B2 e agora ele tá completamente posicionalmente pior, porque depois de peão toma e peão toma, o Gukesh tem uma fraqueza posicional de longo prazo que é muito mais fácil de explorar do que as fraquezas posicionais de longo prazo que o Magnus tem, que na verdade não foram alvo em nenhum momento da partida. Até agora, em momento nenhum, esses peões foram ameaçados e nada do gênero. Enquanto o peão de D já vai entrar sobre fogo agora, né? Tem cavalinho F5 com tempo no peão. Eu posso eventualmente trazer a dama para ameaçar o peão. Esse peão aqui é um peão que vai cair porque está isolado no centro. É muito fácil das pretas ameaçarem. O Magnus ele perde a oportunidade de jogar cavalinho F5. Já ganhando o peão na hora, porque tem duas ameaças fortíssimas, a primeira de dama em E3, a segunda em cima do peão. Você tem que defender o dama em E3 e deixar o peão cair, né? Então esta seria a maneira mais correta do Magnus converter. Mas ele joga primeiro o rei F8, eu acho que ele fez a leitura que cavalo em F5 tinha bispo cheque e depois torre em E1, né? E o Gukesh conseguiria alguma atividade, então ele quis tirar o rei da coluna, da casa de E8. Mas, como você pode ver, pela análise da máquina, depois de dama D6 o peão vai acabar caindo e, na verdade, toda essa atividade não leva a nada, né? As brancas não conseguem converter esse tipo de ataque. Na partida nós tivemos rei F8, torre de H em E1, ameaçando o bispo C4. Então a ideia é ameaçar a torre ao mesmo tempo que ameaça a dama. Bispo E6 para o bispo não se movimentar com o tempo na dama. E torre D1 para tentar armar uma bela defesa do peão de D. Beleza? O Magnus joga F5 para se livrar do peão dobrado e para poder jogar dama F6 pressionando o peão no longo prazo, né? Ele quer jogar F4 se livrando do peão dobrado, devolvendo o peão pro Gukesh, só que se o Gukesh tomar a estrutura dele em volta do rei fica tenebrosa, né? Na partida cavalo em F1 querendo manobrar para E3, eu acho, ou querendo super proteger os peões, já meio que prevendo o possível ataque que poderia vir. F4 do Magnus Carlsen, e você não pode tomar, não pode avançar, não é para deixar a dama entrar. Então, o peão em F4 se livra essencialmente do peão dobrado, né? Esse peão vai ficar aqui um tempão e eventualmente F por G3 vai ser jogado, se livrando do peão dobrado, piorando a segurança de rei do Gukesh. E o Gukesh ainda encontra os lances, assim, mais precisos da máquina, né? Ele joga bispo D3, de olho em infiltração em C2, de olho em cavalinho F5, porque aí bispo toma, e liberando a torre para ele poder defender o peão de D também futuramente. Dama em F6 ameaça aqui o peão, uma segunda vez, a ameaça é dama por cheque, e nesta posição, Gukesh não encontra a maneira correta de jogar. Torre E5, relativamente elegante, né? Coloca a torre no meio do caminho para evitar a ameaça em cima do peão de D. E aqui o Magnus ainda estaria numa vantagem, mas não tão clara, talvez segura o empate o Gukesh. Na partida o Gukesh errou, jogou bispo E4 para a torre defender o peão. E é nesse momento que eu gostaria que você aí de casa pausasse o vídeo e tentasse encontrar a sequência vitoriosa para Magnus Carlsen. Gukesh, o necromante, né? O Gukesh tá revivendo aí jogadores no torneio, demonstrando a sua alta habilidade em necromancia. Na partida, a ideia eu espero que você tenha sido capaz de ver, o absolutamente brilhante torre em B5, né? Não é tão brilhante, você tem que tirar a torre, claro, com tempo na dama, maravilhoso. Mas o problema aqui é que a atividade das pretas é demais, né? Olha só, duas torres em colunas abertas, né? As torres vão começar a infiltrar, não tem segurança de rei o Gukesh, tá tudo dando errado aqui. Então, dama em D2, certo? Bispo com tempo na dama, torre C1. E agora de fato, a ideia é muito forte, né? É torre toma torre.
E o problema desta posição é que se você tomar de torre, você leva cavalo E4 e você vai ter que tomar de peão. Então, por exemplo, se toma de torre, cavalo E4, você tem que tomar de peão. E agora F toma G3 é um cheque descoberto de dama. E aí, óbvio, sua única alternativa é mover o rei para G2, tentar se esconder atrás do peão do adversário. Rei por G3 é meio suicida. Então, você tem que tomar de dama. Só que se tomar de dama, pendura o peão. Você não pode tomar de dama, não pode tomar de torre, tudo perde. Gukesh toma de dama, pendura o peão, joga rei G2. E agora o Magnus joga bispo E6, tirando o bispo no meio do caminho, para poder jogar torre cheque. O Gukesh joga dama por F4 e ele tá tentando esperar por um milagre, porque quando vem o torre cheque, rei em H1, o Gukesh tá sendo assim completamente caçado, o rei dele tá sendo caçado aqui, mas ele tá na expectativa de talvez a dama conseguir algum tipo de perpétuo com dama por H6 ou potencialmente com dama por cavalo, alguma coisa do gênero. Na partida, o Magnus joga o lance que converte, sacrifica o cavalo para dar mate, né? Dama F2, entrega o cavalo, mas obviamente, se você, né, acabarem os cheques, você vai levar mate aqui. Pior dos casos, se você defender o mate, talvez avançando o peão, né, para o bispo defender o mate, cai a torre, o cavalo fica cravado, tá tudo ferrado aqui a posição do Gukesh. O Gukesh toma o cavalo, rei G7 ele joga dama cheque, F6, ele poderia tentar buscar os perpétuos com dama C7, mas não tem. Tem bispo F7, acabou o cheque. Então ele entrega a dama na torre para não levar mate. A alternativa seria F4, entregando a dama desta maneira para não levar mate. Ah, mas beleza, ele entrega a dama. Dama por torre B1. Dama por A3. E beleza, torre cheque. Rei F8. G4, A4. E o Gukesh abandona a partida, que Magnus vence com 97% de precisão. Vai, 96,6%, mas a única coisa que o Magnus jogou, né, que não foi com 100% de precisão na prática, foi aquela abertura que ele ficou um pouco pior em 9 lances, né? Mas de uma posição pior, o Magnus ressurge com vitória no campeonato e brutalmente massacra o campeão mundial. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se deixa o like, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.